Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, tribunal. Cumprimento a corte, a pessoa do eminente desembargador Samuel, nosso decano da sessão, Sua Excelência o doutor Procurador de Justiça, doutor Sam Barbosa, bom dia, senhores servidores, havendo quórum e presente Sua Excelência, eminente Procurador de Justiça, declaro aberta a presente sessão, ao tempo em que declaro também aprovada a ata da sessão anterior. Justifica a ausência dos eminentes desembargadores Elva Evangelista, que contém hoje de folga de plantão, desembargador Pedro Ramos também de folga de plantão, desembargador Roberto Barros de férias, desembargadora Valdirene também de férias. Senhoras e senhores, eu já chamo a julgamento, o item bom, comunico aos senhores desembargadores por retirada de pautas os itens 3 e 4, tendo em vista a ausência da desembargadora Valdirene Cordeiro. E não havendo pedido de fixação, já chamo a julgamento o item primeiro da pauta, para o OMS número 100, 2354, 50, 2018, a relatoria do eminente desembargador Samuel Evangelista, a quem concedo a palavra. É a continuação do julgamento, pedido de vista, na ocasião, após votar o relator, pediu vista Sua Excelência o eminente desembargador Claudivon Nogueira. A papeleta do julgamento da sessão anterior diz o seguinte: após o desembargador relator Samuel Evangelista votar pela denegação da segurança, no que for acompanhado dos desembargadores Evangelista, Roberto Barros, Denise Bonfim, Valdirene Cordeiro, Regina Ferrari, Júnior Alberto de Elcio Mendes, pediu vista o desembargador Claudivon Nogueira. O desembargador Claudivon Nogueira está trazendo a continuação do julgamento, trazendo seu voto de vista nesta data, e por isso eu concedo a palavra a Sua Excelência, eminente desembargador Claudivon Nogueira. Bom dia a todos. Eu cumprimento o presidente desta corte, cumprimento também os eminentes pares, o doutor procurador de justiça, o doutor Sami, cumprimento também a diretora judiciária que se encontra nessa sessão, assim como o Ângelo, que está a acompanhar a videoconferência. O presidente, trata-se do mandado de segurança preventivo que foi impetrado pelo Sindicato dos Gestores de Políticas Públicas e dos Técnicos em Gestão Pública, que é o Sintegesp-ACA, apontando um suposto ato ilegal praticado pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa por meio da portaria 690/2018 da SGA, GABIM, e seguiu a orientação do parecer 2018-02-295 da Procuradoria do Estado, no sentido de excluir o adicional de ampliação de jornada concedido aos servidores integrantes do quadro pessoal dos órgãos e entidades da administração pública estadual, que recebe concomitantemente a função gratificada sob o fundamento de serem verbas inacumuláveis. Na presente ação mandamental, a aferição da legalidade ou não do ato praticado pela autoridade impetrada, e aqui eu digo, depende da análise dessas questões jurídicas. Primeiramente, se a natureza jurídica do adicional de ampliação de jornada, que era previsto no artigo 25 da Lei 3.217, e se esta é distinta ou não da relação com relação à função gratificada, ou seja, se o adicional tem natureza distinta ou não em relação à função gratificada, que é prevista no artigo 67 da Lei Complementar Estadual 39/93. Então, essa era uma primeira questão, que foi o que foi discutido, que é o objeto do parecer da PGE, dizendo que é incompatível, e também na mesma linha de voto do eminente relator, no sentido de que seria também incompatível essas duas verbas por terem a mesma natureza jurídica. Então, esse é um ponto. E eu trago aqui, novamente, repisando já uma leitura do voto que lancei anteriormente, mas agora eu faço uma digressão diante de novos fundamentos e observei a partir do voto do senhor relator. E eu passo, então,
Quanto à natureza das verbas vencimentais, eu já havia dito também numa posição anterior, essa é uma posição de divergência com a vênia devida, e eu digo que a comissão, o cargo em comissão, ele tem natureza distinta, nós sabemos que o cargo em comissão confere atribuições de responsabilidade de direção e assessoramento, ele tem caráter precário, mas exige um regime de dedicação integral de serviço. Isso nós já sabemos, e é o que está previsto no artigo 20, parágrafo 1º da Lei Complementar 39 estadual. Mas a função gratificada, no caso, em relação à função gratificada, ou função de confiança, ela só pode ser atribuída aos que já são titulares de cargo efetivo. É apenas um conjunto de atribuições e responsabilidades que não conta com um lugar no quadro funcional. E no âmbito estadual, e aqui essa é a particularidade, a função comissionada, tratada pela Lei Complementar 39/93, com a denominação de função gratificada, ela segue no mesmo sentido de ampliar as atribuições e responsabilidades do servidor efetivo, mas, ou seja, ela cresce apenas essas atribuições já inerentes ao cargo efetivo, mas em caráter precário, sem exigir, na leitura que eu faço aqui, dedicação integral do serviço, como isso consta no artigo 67 da Lei Complementar Estadual. Também verifique que a Lei Complementar Estadual 39, que é aplicável ao servidor público civil estadual, não exige a dedicação integral do serviço para a função comissionada. Ela apresenta apenas um regime diferenciado, expressamente previsto na lei, que é também previsto na Lei 8.112, para os servidores públicos federais, que é para os servidores públicos federais, que é diferente. Se cotejarmos os mesmos artigos da Lei 8.112 com o artigo 67 da Lei Complementar 39, que trata do mesmo instituto, seria a função comissionada, é possível verificar que na lei federal há previsão da dedicação integral e na lei estadual não há essa previsão. Isso é possível em mero cotejo desses dois dispositivos legais. Já o adicional de ampliação de jornada, que está previsto na Lei Complementar 3.230/17, que está da estrutura de carreira dos técnicos de gestão pública, da administração direta e indireta do Estado, consiste apenas no acréscimo remuneratório decorrente da ampliação da jornada, ou seja, de 30 horas para 40 horas em caráter precário, sem ampliar ou conferir novas atribuições ou responsabilidades do servidor efetivo. E aí, se formos comparar feita a distinção desses conceitos básicos, por uma área, é possível visualizar um ponto comum de contrato entre os institutos, na medida que a nomeação do cargo em comissão e a concessão de função de gratificado ou adicional de ampliação de jornada depende de ato discricionário da administração. E aí eu estou em linha de acordo com o que o eminente relator lançou. Realmente são atos discricionários, a administração ela pode efetivamente dizer, olha, concedo ou não concedo a cada um de acordo com a seguinte situação. Se é um cargo de comissão, concede dentro da decisão da própria administração. Função comissionada, do mesmo modo, atribui novas atribuições ao servidor em razão dessa função comissionada. Já a ampliação de jornada, somente para o servidor que a administração entender que deve ampliar a jornada. E aí concede para cada circunstância dessa, segundo a natureza jurídica de cada um desses institutos, conforme a decisão discricionária da administração. Nesse ponto, foi linha de acordo. A questão é quanto aos limites legais para a acumulação das verbas, né? E aí é onde nós chegamos àquilo que a PGE lançou no seu parecer e que foi acolhido, né, pela administração. E aí eu digo que há necessidade de realizar essa distinção, né, conforme foi dito, e que concluo que não há uma vedação ou incompatibilidade de acumulação. E nesse aqui é onde entra a divergência da minha parte em relação ao que foi lançado no parecer da PGE, em relação também ao que o eminente relator apresentou. E aqui eu digo que a gratificação de função gratificada, ela apenas acresce um conjunto de novas atribuições, responsabilidades ao servidor efetivo, sem exigir dedicação integral. Tampouco aumenta a carga horária. De outra banda, o adicional de ampliação de jornada, repousa única e exclusivamente na exigência de ampliar a jornada, que era de 30 horas para 40 horas, sem acréscimo de nenhuma atribuição ou responsabilidade de direção, chefia, assessoramento. Daí, nos parece que não existe, no meu ver, qualquer incompatibilidade ou impedimento legal à acumulação dessas verbas.
dado que o elastecimento da jornada de trabalho do servidor de 30 para 40 horas, nos termos do referido adicional, não importa na ampliação de atribuições ou responsabilidades. Assim como também a concessão da função gratificada, não importa a ampliação da jornada de trabalho, já que não há previsão de dedicação integral. Em verdade, a alegada ocorrência do bis idem, sustentada na defesa técnica pelo letrado, poderia ocorrer no âmbito do Serviço Público Federal, se fosse a Lei 8.112, que lá, por exigência, para a concessão da função comissionada, o servidor exerce o regime integral. Então, se fosse na esfera federal, nós teríamos exatamente essa condição, de ampliação. E aí, para essa linha de análise, eu constato o seguinte quadro, são as seguintes premissas que nós alcançamos a partir desse entendimento. Seriam as duas verbas vencimentais postas no debate, que seria a função convencional ou gratificada, e o adicional de ampliação de jornada de trabalho, possuem natureza jurídica distinta. Aqui é onde é o ponto de divergência. Tem natureza distinta e não naturezas iguais, como a PGE lançou no parecer. Outra conclusão que chego é que não existe na vedação, nenhuma vedação na legislação estadual para acumular essas verbas. Ou seja, não há incompatibilidade e não há vedação. Uma terceira conclusão que chego é que não resulta nenhuma ofensa ao princípio da eficiência do ato da administração a remuneração do servidor que teve aumento de jornada de 30 para 40 horas. E, ao mesmo tempo, a ele também foram acrescidas novas atribuições e responsabilidades da direção chefia, sem que a lei não o obrigue a ter dedicação integral. Essas seriam as três premissas, para as quais levo e conduzo aqui a outras conclusões. Eu reputo que viola a legalidade, a interpretação dada, no sentido de que o servidor que tem função comissionada, tenha também de cumprir jornada integral de 40 horas semanais, quando não está previsto na lei essas 40 horas. Então, se ele recebe uma função comissionada que é de 30 horas e necessariamente é obrigado a trabalhar com 40, aí há uma ilegalidade. Não há previsão nesse sentido, não pode o Estado impor, salvo se o exercício legítimo legiferante vier alterar a norma. Então, se o Estado entender que não, que o UFC previsto na lei complementar 39 deve ser de regime integral, ele tem que acrescer isso na norma. Ele não pode simplesmente inferir isso. Por outras palavras, significa dizer que a motivação, e aí é onde eu destaco com bastante relevo, porque é o ponto central de todo esse debate. É a motivação, que foi lançada pela administração na portaria 690 de 2018, que excluiu do adicional de ampliação de jornada, o correspondente ao acréscimo de 33% nos vencimentos dos servidores integrantes, o quadro pessoal dos órgãos e entidades, que concomitantemente recebiam a função gratificada, quem recebeu, por essa portaria, quem passou a receber a função gratificada perdia o adicional, de 33%, que é o adicional de ampliação da jornada. Eu digo que esta portaria ela não está embasada na legalidade que é exigida, dado que não há norma que deflua a interpretação da autoridade. A conclusão que foi lançada como motivo determinante desta portaria é ilegal. Então, ela conduz, a meu ver, uma conclusão equivocada. Convém também repisar que sim, discricionário aí, eu estou de linha de acordo com o eminente relator, que é discricionário, sim, o ato de concessão do adicional de ampliação de jornada ou da função gratificada. A administração pode decidir, sim, quando concede um ou concede outro. E aí, por esta ótica, a administração é livre para decidir, segundo a conveniência e a oportunidade, quando deve convocar servidores no regime de 40 horas, em 2 turnos completos, desde que os remunere pelo labor adicional, assim como também poderá decidir a quem conceder a função gratificada, para ampliar as atribuições e responsabilidade desses mesmos servidores, para que possam exercer tarefas de direção, chefia, na prosecução do serviço administrativo. Significa o quê? Se em determinado setor a administração entende que eu preciso de um líder de equipe, e eu dou uma função comissionada para aquele líder de equipe, porque ele vai coordenar aquela equipe, ele tem uma atribuição de chefia ali, de direcionar aquela equipe, ele vai receber a FC.
Agora, se eu quero que esse líder de equipe também trabalhe 40 horas, tenha uma ampliação na jornada, eu teria que dar adicional para ele, porque não há incompatibilidade, não há previsão na norma aqui. Mas posso muito bem dizer, não, esse líder de equipe vai trabalhar as 30 horas, conforme está na FC. Agora, se eu preciso apenas de um servidor que trabalhe apenas com jornada ampliada, eu dou apenas o adicional. E pode revogar isso a qualquer tempo. A legislação pode conceder e revogar a qualquer tempo. O que não pode é impedir a acumulação com base no equivocado motivo determinante de incompatibilidade, que é o que está lançado na portaria da Procuradoria. O que, por ser insubsistente, a meu ver, com a devida vênia aos clientes, pares que entendem de sentido diferente, se é insubsistente, que seja nulidade do ato administrativo discricionário. E aqui eu cito o magistério de Pietro, a respeito da relação entre os atos discricionários e a teoria dos motivos determinantes. Eu peço para ler, e digo que o seguinte, abre aspas, ainda relacionado com o motivo, há a teoria dos motivos determinantes, em consonância com a qual a validade do ato se vincula aos motivos indicados com o seu fundamento, de tal modo que, se inexistentes ou falsos, implicam a sua nulidade. Por outras palavras, quando a administração motiva o ato, mesmo que a lei não exija a motivação, ele só será válido se os motivos forem verdadeiros. Tomamos como exemplo a exoneração ad nutum, para a qual a lei não exige motivo. Se a administração praticar esse ato, alegando que o fez por falta de verba, e depois nomear outro funcionário para a mesma vaga, o ato será nulo por vício quanto ao motivo. Também é o caso de revogação de um ato de permissão de uso, sob a alegação de que a mesma se tornou incompatível com a destinação do bem público objeto de permissão. Se a administração a seguir permitir o uso do mesmo bem à terceira pessoa, ficará demonstrado que o ato de revogação foi ilegal por vício quanto ao motivo. Algumas teorias têm sido elaboradas para fixar limites ao exercício do poder discricionário, de modo a ampliar a possibilidade de sua apreciação pelo Poder Judiciário, a teoria dos motivos determinantes, já mencionada. Quando a administração indica os motivos que a levaram a praticar o ato, este somente será válido se os motivos forem verdadeiros. Para apreciar esse aspecto, o Judiciário terá que examinar os motivos, ou seja, os pressupostos de fato e as provas de sua ocorrência. Por exemplo, quando a lei pune um funcionário pela prática de uma infração, o Judiciário pode examinar as provas constantes do processo administrativo para verificar se o motivo, a infração, realmente existiu. Se não existiu ou não for verdadeiro, anulará o ato. Fechado. Eu digo aqui, sigo, dizendo que não se pode olvidar que o princípio da legalidade se revela simultaneamente como um limite e uma garantia. Ao mesmo tempo em que é limite para a atuação do poder público, que somente poderá atuar com base na lei, também é garantia aos administrados, na medida em que somente estarão submetidas às exigências do Estado se estiverem previstas na lei. De mais a mais, onde a lei não fez distinção, o intérprete não pode fazê-lo. Diante da discricionariedade do ato e da natureza precária de ambas as verbas, a admitir que o Estado revogue por fundamento diverso a concessão do adicional de ampliação de jornada de trabalho, ou até mesmo da função de confiança, não é admissível a motivação nos termos apresentados no ato impugnado, decorrente do parecer da Procuradoria do Estado, isso lá, o 2018-02-295, ou seja, que as referidas verbas são inacumuladas. Então, esse fundamento, a meu ver, ele é ilegal, porque elas são acumuladas. Então, ele poderia muito bem, a administração tomar uma decisão de, não vamos acumular por um outro motivo, por uma decisão discricionária, não precisa nem dizer, só tomar uma decisão, não vou conceder, quem tiver isso, eu não concedo. E é por essa linha de voto, de análise, pedindo vênia, divergência, aliás, a pedindo vênia, a relatoria e aos membros que o seguiram, ele caminha pela concessão parcial. Aqui eu faço uma modificação da linha inicial, para decretar a nulidade da portaria 690 de 2018, SA Gabim, ante a ilegalidade de seu motivo determinante, e nos termos da fundamentação do supra, a considerar a natureza precária da concessão do adicional de ampliação de jornada e da gratificação de função comissionada, fica doravante assegurado ao Poder Executivo Estadual, em seu exclusivo juízo de conveniência e oportunidade, estabelecer como critério para a concessão de uma destas verbas
a não percepção da outra, desde que não faça, utilizando para tanto, o equivocado motivo determinante referente à incompatibilidade. Porque eu, em resumo, neste pares, eu digo que há de se anular, declarar essa nulidade, porque o motivo determinante é ilegal, mas assegura-se ao Estado, a partir de então, decidir. Olha, concedo para um, quando eu quiser conceder para um, eu não vou conceder para o outro. Mas eu não posso, no fundamento, dizer que é incômodo, que eu estou fazendo isso porque é incompatível. Porque aí, sim, esse motivo ele não encontra resposta dentro do sistema jurídico. Presidente, em resumo, é a linha do meu voto. Eu peço, velho, então, para apresentar essa decisão. Na ocasião, votou os votados, o desembargador Luiz se encontrava ausente naquela votação, e o desembargador Luiz, se ele se encontra habilitado a passar o seu voto. Bom dia, senhor presidente, eminentes pares, ilustre procurador. Como eu não me encontrava presente, mas esse assunto é importante, mesmo porque nós provavelmente iremos enfrentar isso com a questão da nossa redução de jornada ou horário único, senhor presidente. E, em razão disso, eu peço vista e, se possível, o desembargador Laudivon colocar esse voto dele junto no processo. Então, após votar o desembargador Laudivon Nogueira, pela concessão parcial da ordem, os votos que encontram encartados dentro do processo, e o vídeo eminente desembargador Luiz Camolê. Perfeito, presidente. Só para que o voto do desembargador Laudivon acompanhe o processo. Vai ficar encartado, né? Vou juntar a declaração de voto. Perfeito. Obrigado. Bom, na sequência, eu chamo a julgamento o item 2 da pauta, também mandado de segurança, o 0.048.65/2020, da relatoria do desembargador Denise Bonfim. Portanto, neste caso, é Emily Vitória da Silva Santos. Uma palavra, Sua Excelência, do desembargador Denise Bonfim. Bom dia, desembargadora. Só um minutinho. Está entrando aqui. Estão me ouvindo? Sim. Não? Embargador, aqui o encaminhamento de votos. Embargador presidente. É pela... Não, é porque o mensagem está ruim hoje aqui. Excelência está encaminhando o voto pela concessão da ordem, isso? Isso, é. Eu ouço, Sua Excelência, o eminente procurador de justiça, do Santa Rosa. Senhor presidente, eu cumprimento Vossa Excelência, em seu nome cumprimento toda a corte, as senhoras desembargadoras, os senhores desembargadores. Há um parecer nos autos da lavra da procuradora Rita de Cássia, no mesmo sentido pela concessão da segurança. Essa pessoa, essa cidadã Emily Vitória da Silva Santos, ela foi aprovada num concurso público de laboratorista, do DEPASA, com previsão para 2 vagas, uma delas lá para 2 vagas para o município de Cruzeiro do Sul, só que ela foi aprovada neste concurso quando tinha 17 anos e 10 meses. Mas ela emancipou-se, foi emancipada e também completou 18 anos no curso do RIT, de forma que eu estou a reiterar o parecer dos autos pela concessão da segurança. Eu ouço, na sequência, o eminente desembargador Samuel Evangelista. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento os eminentes desembargadores, procurador de Justiça Sandro Barbosa, a senhora diretora Denise, o nosso servidor Ângelo. Eu também já encaminhei voto acompanhando a relatora. Temos algumas premissas interessantes aí, flexibilização da idade para assumir cargo público. Só que aqui nós estamos diante de um cargo público temporário. Essa impetrante ela já era emancipada
E faltava somente um mês e pouco, para que ela completasse os 18 anos. Né? Então, eu acompanho o relator. Senadora Regina Ferrari, bom dia, Regina. Bom dia a todos. Cumprimento o nobre presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco de Djalma, senhor procurador de Justiça, doutor Sâmio Barbosa, senhores desembargadores, senhores servidores, advogados hoje na plataforma, né? Então, todos sintam-se abraçados e cumprimentados. Eu vou acompanhar integralmente a nobre relatora, Excelência. Senador João Nogueira, Senhor presidente, eu acompanho a relatora. senador Gilberto, Com a relatora, senhor presidente. senador Elcio Mendes, Presidente, bom dia, eminentes pares, nobre procurador, servidores que integram essa sala. Eu acompanho o relator, presidente. Relator. ok, senador Luiz como ex, Com a relatora, senhor presidente. decide do tribunal a unanimidade, considera a segurança nos termos do voto por excelência relator e das mídias digitais arquivadas. O item seguinte é o item 5 da pauta, edição embargo de declaração, número 100-1508-33-2018, da relatoria do deputado Luiz Camolês, embargante deste caso é o Estado do Acre, embargada é Nilceia Pereira da Silva. Com a palavra, Sua Excelência. Senhor presidente, eminentes pares, já lancei o voto no sistema virtual, né? E só aguardar o voto dos demais, senhor presidente. Ok, embargador Samuel Evangelista, Eu também confirmo meu voto, acompanhando o relator. embargadora Denise Bonfim. Pode votar. Denise, Oi, acompanho, eminente presidente. embargadora Regina Ferrari. Tem que votar. Também acompanho, Excelência, acompanho o relator. Embargador João Nogueira, Acompanho o relator, senhor presidente. embargador Gilberto, Com o relator, presidente. embargador Elcio Mendes, Acompanho o relator, presidente. o decide o tribunal, unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, os termos do voto do relator e das mídias digitais arquivadas. Isso nós encerramos a pauta, não há mais processo, falta de muito pequeno. Eu não havendo mais processo, cedo a palavra quem dela queira fazer. Somente para cumprimentar a todos novamente, os colegas, Vossa Excelência, senhor presidente, os colegas desembargadores, senhor procurador de Justiça, e desejar um bom dia para todos. Embargador presidente, também gostaria de saudar Vossa Excelência, saudar os eminentes pares, o ilustre procurador, a nossa diretora judiciária, a doutora Denise, o Ângelo, desejar a todos um bom dia e que aguardemos, então, o frio que vai chegar, né? Segundo, nós vamos ter um friozinho a partir de amanhã. Então, um bom dia a todos. Mais alguém quer se manifestar? E outra coisa, desejar ao desembargador Elcio, que vai estar viajando amanhã, entrando de férias, né? Uma excelente férias, desembargador Elcio. Tudo de bom. Obrigado. Boas férias, desembargador. Eu desejo também aos embargador Elcio que procure aproveitar bem essas férias. Por senhores, pelo mais manifestação, eu declaro encerrada a sessão, cumprimentando a todos, desejando um excelente dia e uma boa semana. Amém. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, bom dia. Tudo bom. Tchau, tchau.